Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você gostar, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que a gente está deixando as ministrações na igreja, né? Para que você também possa ser abençoado pelas ministrações, enfim. Eu quero ler um texto que está em Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9, que diz o seguinte: Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para que a gente possa entender o que está escrito aqui, eu gostaria de usar de uma ilustração e quero que você viaje um pouco comigo. Quando eu era pequeno, eu assisti um seriado que tinha chamado Robô Gigante, talvez muitos nem vão lembrar, e era mais ou menos um jovenzinho japonês. Toda vez que ele estava em perigo, ele soprava um apito, né? Dado por esse robô. Se ele apitasse 3 vezes, vinha um robô gigante que enfrentava os monstros e assim por diante. Só que no seriado, quem lembra, sabe do que eu estou falando, tinha um mestre que ficava numa montanha muito alta e era um senhor de barba branca, todo vestido de branco. Então a noção que eu tinha de Deus naquela época é que Deus era mais ou menos como aquele personagem, alguém que estava muito distante, né? Era um ser especial, com muita sabedoria, mas que ficava muito, muito longe de nós. Querendo ou não, as nossas tradições, principalmente muitos de nós que fomos criados em determinadas religiões, né? Nós temos uma noção de um Deus um tanto quanto distante, né? E um Deus que, quando a gente tenta se aproximar dele, é mais ou menos como a gente tentar olhar o sol, né? Você não consegue fixar no sol diretamente, né? Você precisa de uma espécie de um filtro, alguma coisa nesse sentido, para que possa proteger o teu olhar e aí você consiga ter uma visão correta, porque aquilo vai ofuscar os seus olhos, o brilho do sol. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro que Deus ele está muito próximo de nós, ele não está como aquele ser que eu imaginava. E segundo que ele não é alguém que nós não possamos enxergar como o sol que a gente reflete. Apesar de ele ser o sol, a estrela da manhã, ele, como um sol que reflete sobre nós, a gente não consegue visualizar a pessoa que ele é, porque ele é uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o filtro é Jesus. Jesus é o filtro que nos permite enxergar Deus de uma forma em que a gente não venha ser agredido no nosso olhar ou prejudique a nossa visão em função de olharmos para Ele. Por isso que o texto diz que cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Os pensamentos humanos, as filosofias gregas, a filosofia em si, vãs sutilezas, né? Tentando explicar Deus de uma forma que muitas vezes não é a correta, né? E sendo que o texto está dizendo assim, conforme a tradição dos homens. Qual é a tradição dos homens? A tradição dos homens nos faz enxergar Deus nesses dois prismas. Ou ele está muito distante, ou quando tentamos chegar próximo, não conseguimos visualizá-lo. E aí, nós temos aqui, conforme o rudimento do mundo, e não conforme, segundo Cristo. Por que Paulo está dizendo isso aos Colossenses? Porque os Colossenses eles estavam sendo bombardeados com essas vãs filosofias, com gnosticismo, agnosticismo. Depois você pode tentar procurar entender isso daí, aquilo que tenta explicar Deus ou a ciência através do pensamento humano, né? E a gente não consegue visualizar Deus a não ser olhando para Jesus. Por isso, ele diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando nós olhamos Cristo, nós olhamos o próprio Deus, aquele que veio em forma de homem, mas
que se tornou o sumo sacerdote, porque em tudo foi pecado, sendo que jamais ele pecou. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós podemos entender Deus. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós podemos olhar o amor de Deus, que é um amor incondicional, que é um amor que se entrega, que se doa, a ponto de, mesmo correndo o risco de não ser amado, ele demonstra o seu amor por nós. Cristo é a visão perfeita de Deus quando nós olhamos para ele. Por isso o texto diz que nele habita corporalmente, ou seja, ele se manifestou ao homem de forma clara, ele assumiu a nossa identidade e ele criou essa ponte, esse elo, essa perspectiva em que a gente pode visualizar Deus na pessoa de Jesus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha o que ele foi, o que ele é, olha o que ele representa. A ponto de a Bíblia dizer que ele intercede por nós. Romanos 8, capítulo 34, diz que ele está à destra de Deus intercedendo por nós, para que a gente possa... Quem nos condenará? Cristo, quem morreu, antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá constantemente intercedendo pela minha e pela sua vida, intercedendo por nós, mesmo quando a gente não sabe orar, como orar, de que forma orar, mesmo que tudo que está em nós é desespero, é culpa, é medo, ele está intercedendo junto ao Pai por nós. E ele se manifestou a nós para que ele pudesse corporalmente identificar a pessoa do próprio Deus, a trindade, a majestade, o poder, a transformação. E veja, Cristo, uma das passagens que mais me encanta na Bíblia é quando Jesus ele vai ao encontro de um leproso, porque naquela sociedade antiga o leproso ele tinha que ficar destacado dos demais. Ele tinha que morar isoladamente, ele tinha que deixar a sua família, deixar o seu trabalho e viver isoladamente. E se ele eventualmente precisasse andar no meio da sociedade, ele andava com uma espécie de um guizo pendurado no pescoço para que ele pudesse ser identificado e as pessoas se distanciassem dele. Então era uma pessoa marcada pela vida. E no entanto Jesus, a Bíblia diz que ele foi ao encontro desse leproso e ele não somente foi ao encontro para curá-lo, ele tocou no leproso, alguém que ninguém jamais tocava. Agora eu quero que você pense, o que representou aquele toque para aquele homem? Talvez quando ele foi tocado por Jesus, ele se lembrou dos seus filhos, da sua esposa que ele deixou para trás, dos seus negócios, dos seus amigos que ficaram, dos quais ele não podia mais estar próximo, estar presente. E isso traz para a nossa realidade hoje, de tudo que a gente está vivendo, onde a gente tem que se distanciar muitas vezes um do outro, pessoas que a gente tem saudade, gostaria de ver, gostaria de estar próximo, gostaria de sair para comer alguma coisa e hoje não pode. Mas Jesus foi ao encontro daquela pessoa, foi ao encontro daquele leproso, tocou nele. Ele não somente curou, mas tocou para demonstrar o seu amor. É por isso que, como foi ministrado na igreja quarta-feira, basta um toque de Jesus. Porque o toque de Jesus é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. A ponto de Deus, mesmo olhando e não vendo ninguém que pudesse pagar o preço, ele abriu mão do seu próprio filho. E ele enviou o seu filho para que manifestasse corporalmente toda a sua plenitude. Por isso que a Bíblia diz que Jesus dizendo, todo o poder me é dado, quer no céu e quer na terra. No texto mais para frente, em Colossenses, diz que ele está acima de todo principado e potestade, que ele os expôs publicamente ao desprezo. Portanto, o que a gente pode fazer e entender de tudo isso é que nós podemos confiar em Jesus. Nós podemos olhar para Jesus como o filtro que nos faz enxergar o próprio Deus. Nós podemos perceber que Deus não está distante como aquele personagem. Ele está bem próximo de nós, a ponto de ser o nosso intercessor constantemente diante do trono de Deus. Portanto, eu quero que você reflita e entenda que Deus, ele já se manifestou a você através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.